Paz do Senhor, povo de Deus. Quero deixar uma palavra aqui, em nome de Jesus, que se encontra no livro de Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Vá junto comigo em Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 24. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor. Responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 14, versículo 28. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Mais um versículo. 1 Pedro 1, versículo 6. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra num dia em que Jesus Cristo for revelado. Último capítulo e versículo no nome de Jesus, Lucas 6,40. Lucas 6, versículo 40, no nome de Jesus. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Pai. Feche seus olhos por um minuto. Eu quero fazer uma oração com você no nome de Jesus. Eu não vou tomar muito tempo hoje, no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Que o Senhor abençoe nossas vidas, nossa casa, nossa família. Que o Senhor, meu Deus, venha, ó Pai, no nome de Jesus, com a tua honra, com a tua glória e teu poder, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossa casa e nossa família, Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor fale conosco nessa tarde, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como a gente leu no primeiro versículo de Isaías 43, versículo 2, onde ele diz: Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Daqui nós passamos para Daniel capítulo 3, versículo 23, aonde, a palavra versículo 24, aonde a palavra nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente,
Mas o rei Nabucodonosor viu 4 homens e perguntou aos seus serviçais: não eram 3 os homens? Mas eu estou vendo mais um homem que parece um anjo. Daqui nós fomos para Mateus capítulo 14, se não me engano, versículo 23, aonde Pedro começa a andar em cima da água e a Bíblia nos diz que ele estava em direção a Jesus. E Pedro, em vez de focar em Jesus, ele foca nas ondas, no vento forte e começa a afundar. E Jesus estende a mão para Pedro e diz, puxa Pedro e diz: quão pequena é a sua fé, por que você duvidou? E daqui nós fomos para 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, né, onde Pedro diz: se nós possamos nos alegrar pelas muitas provações que temos passado, só que ele nos faz uma reflexão, né, que o fogo, né, que o fogo e o ouro tem que ser passados juntos para o ouro ser provado, que é valioso, e a nossa fé, que vale mais que o ouro puro, tem que ser provada, assim como o ouro é passado pelo fogo. Aí daqui nós fomos para Lucas 6,46, aonde Jesus diz: nenhum aluno é mais importante que o seu professor, porém, quando terminar todos os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Então, qual que foi a revelação que Deus me entregou nessa passagem? Que Deus é o professor. O fogo, a água, né? A água do mar, águas profundas, é a prova. Quando a gente estuda, a gente passa por uma prova, né? Passamos vários tipos de provas, mas sempre tem a prova final para testar a nossa, né? Para testar a nossa sabedoria, como eu posso dizer, para testar nosso entendimento, para ver o que a gente entendeu e para nós receber nossos pontos da prova final. Aí nisso a gente recebe os pontos, mas para isso precisamos passar uma etapa muito grande para chegar à prova final. Aí, o fogo, como Deus me deu a revelação, o fogo é a prova, junto com a água, que é as águas profundas. A fé é a resposta. Então a gente usa a fé como caneta, como resposta. O amor é a borracha para nós apagar os nossos erros e usar a fé como resposta novamente. Às vezes você errou com alguém, às vezes você xingou alguém e a pessoa ficou magoada. Use o amor, pois Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se não perdoarmos os que nos fizeram mal, Deus não nos perdoará. Então usamos o amor como borracha. A caneta é a fé que usaremos como a resposta. É a fé em Deus que usamos como resposta para passarmos pela prova. A gente passa pela prova com fé, com amor. Porque a Bíblia diz que agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. A Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para passar pela prova, como Pedro nos diz que o ouro é passado pelo fogo, devemos mostrar que a nossa fé é verdadeira, usando ela como resposta em meio ao fogo, em meio à água, em meio à tempestade. Porque Pedro, vamos falar de Pedro agora, já falamos do fogo, vamos falar da água. Pedro andou em cima da água, mas ele não focou 100% em Jesus. Ele tinha que focar 100% em Jesus, para ele chegar até o final na presença de Deus. Então a Bíblia nos diz que Pedro afundou, porque Pedro não focou, Pedro não teve fé. Se Pedro tivesse com fé verdadeira, como ele mesmo disse, ele teria chegado até Jesus. Não tem problema nós errarmos, é normal errar durante a prova, mas lembre, Deus vai estender a mão para você em meio à prova. E é isso. Deus é o professor. Obrigado, Espírito Santo. Deus é o professor em meio à prova.
Deus é o professor. Quando nós precisamos de ajuda em alguma atividade, alguma coisa que um professor passa, a gente não estende a mão e pergunta, Mateus 6,6. Quando for orar, vá para o secreto e ore o seu pai em secreto, e ele lhe dará a recompensa. Então é necessário que eu e você possamos, em meio à prova, chamar a atenção desse professor maravilhoso que se chama Jesus, e que possamos, levantar a mão e dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço nisso, me ajuda, me dê uma resposta, Senhor, me dê uma ajuda. Ele não vai te dar 100% a resposta, mas ele vai te ajudar para você passar pela prova. Deus vai te ajudar a passar pela prova. É necessário que você põe seu joelho no chão e ore a Ele, peça ajuda a Ele, pois Ele é um professor fiel, Ele é um Deus fiel, e é necessário que nós passamos por essa prova para herdarmos a santidade, herdarmos a fé, herdarmos o nosso dom, herdarmos a vida eterna. Por isso é necessário passarmos por essa prova, é necessário estudarmos a palavra de Deus para nós passarmos por essa prova e no final chegarmos aos 100 pontos de vitória, que se chama vida eterna. É necessário que nós passamos por essa prova e vencemos essa prova, tiramos a nota 100, recebemos a coroa da vida, que é o nosso diploma, e recebemos a presença do nosso Senhor, que é o grande final de vida, que vai ser a melhor coisa que teremos, chegar na vida eterna, recebermos a coroa da vida e vermos a face do Mestre querido. Por isso, em meio ao provo, em meio ao fogo, em meio às águas profundas, chame Ele, pois Ele mesmo disse: eu estarei contigo. Chame Ele, pois Ele é um professor fiel. Use a fé como resposta, use o amor como borracha e passe pela prova e chegue ao final na presença do Rei. Que o Senhor te abençoe.